Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, podcast institucional do Clube Empreendedor Brasil. Esse é o espaço em que a gente convida profissionais de sucesso em determinadas áreas, tanto a medicina quanto a advocacia. São inúmeros profissionais que a gente já recebeu nesse estúdio. E dessa vez o papo é sobre fonoaudiologia, terapia dentro da fonoaudiologia, com uma profissional que é membro prêmio da nossa comunidade e trabalha com isso há 30 anos e há 15 se especializou no nicho de fonoaudiologia voltada para o público infantil. Seja muito bem-vinda, Mariana Castilhos. Obrigada, Luana. Mariana, vamos começar a falar um pouco sobre esse processo de construir uma carreira. A gente não tem como fugir do empreendedorismo, né? Tendo em vista que foi por isso que você veio ao Clube Empreendedor Brasil. Então, acho legal a gente já começar a pensar sobre, e até explicar um pouco para as pessoas que vão assistir esse podcast, como é que foi para você construir uma carreira empreendedora, essa mentalidade de empreendedorismo dentro de um consultório próprio, uma própria carreira ali dentro da fonoaudiologia, Mariana? Vamos ver se eu consigo responder à altura da pergunta. Então, na verdade, todas as profissões, elas de uma certa forma, elas empreendem. Perfeito. Né? Como que você vai divulgar o seu trabalho? Você precisa ter contato com outros profissionais, com outras empresas. Por exemplo, a área infantil, ela está muito ligada com creches, com escolas de educação infantil, que são também empresas. Então, a gente precisa estar fazendo esse networking, onde a gente troca. Empreender com a própria carreira, né? Empreender, claro. E você sempre quis, assim, desde que você começou há 30 anos atrás, estudando, ser formada em fonoaudiologia pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Você trabalha hoje no Rio com um consultório próprio. Você sempre quis ter um lugar para chamar de seu, cuidar dos seus pacientes da forma da metodologia, com seus critérios, seus princípios, não só dentro da ética profissional, mas pessoal também? Com certeza, e eu, na verdade, já tive... Hoje eu estou só com espaço meu, mas desde eu me formei final de 94, né? Então, em 95 eu entrei, teve a colação de grau logo no início de janeiro, e aí eu entrei profissionalmente, né? Não era mais estudante, e desde 96 eu já tive sala minha, né? Então, um consultório meu, e em vários outros momentos e outras cidades que eu trabalhei, eu também tive o meu espaço, porque tem diferença. Tem diferença da forma que você trabalha. Por exemplo, hoje a minha sessão de terapia, ela é mais estendida. Não quer dizer que, porque eu tenho, vai de 30 minutos a 1 hora. Não precisa necessariamente fechar 1 hora, porque é criança. O tempo da criança é diferente. E vai de criança para criança também, né? Eu preciso que ela queira voltar. Perfeito. Então, se for prazeroso, a gente pode, para ela, a gente pode estender. Mas é um mínimo ali de 30 minutos que a gente está trabalhando mesmo, e aí pode estender. Tem uma parte no final que eu oriento os pais. Então, é diferente a dinâmica. Porque você tem uma liberdade de conduzir uma metodologia que, obviamente, tem muita questão técnica por conta da sua formação, mas quando você tem um consultório próprio, você tem a sua metodologia, algumas coisas que você faz sentido para você aplicar da sua maneira, e não fica restrito também a uma metodologia de um espaço do outro do qual você vai trabalhar, né? Então, você sente que você tem uma liberdade maior quando você empreende dentro dessa área. E também a patologia que você atende. Quando você trabalha numa clínica, você não tem muito como filtrar. Em especial, se trabalha com convênio. E aí vem de tudo. Você não pode recusar. Perfeito. Né? Então, assim, Mariana, hoje você trabalha só com criança? Olha, eu já trabalhei com todas as idades. Tanto na área da terapia fonoaudiológica, como na área da audiologia. Mas hoje, tem algumas patologias que eu não atendo. Hoje você tem o poder de escolha de se especializar naquilo que você quer se propor. No caso, você está há 15 anos mais voltada para o público infantil, da terapia dentro da fonoaudiologia, e quando você trabalhava para o convênio, por exemplo, vinha qualquer tipo de paciente não tão nichado do serviço que você queria oferecer, né, melhor, né? E quando eu encaminhava, tinha, né, aquela situação interna, administrativa, vamos colocar assim,
dentro da clínica. Isso é uma realidade muito legal de você trazer, Mariana, porque muitas pessoas, profissionais, muitos jovens, inclusive, estão se formando em fonoaudiologia e quando eles pensam em trabalhar para uma clínica, por exemplo, ou ter uma clínica autônoma em algum dado momento, se for uma escolha desse profissional, tem muitas questões burocráticas do dia a dia, como você mesmo mencionou, de você encaminhar para um outro profissional que esteja mais apto, ou enfim, mais especializado dentro daquele nicho de serviço, enfim, de atendimento, que alguns jovens não têm isso em mente, né? Isso não é uma realidade que ele consegue ali lidar até então, porque ele está se formando. Isso é muito legal de você falar, porque existe toda uma burocracia quando você atende numa clínica para, de fato, assim, vem de pacientes de diferentes nichos. E aí, como lidar com isso sendo uma profissional fonoaudióloga? Olha, eu acho que eu sempre alinhei muito bem isso com os donos das clínicas, né? Então, assim, eu já trabalhei em várias clínicas. Você tem que dizer o que você quer, como quer trabalhar, como que é melhor para você trabalhar, porque você gostando de onde você está trabalhando, você dá um retorno melhor. Certo? Perfeito. Gente feliz gera, né, um ambiente mais propício. Agora, olhando pelo lado do empreendedor, eu não discuto isso, é dinheiro na mesa, como chamam, né? Então, um cliente que sai da sua clínica indo para outro profissional em outra clínica, é dinheiro na mesa que fica. Exato. Você está perdendo clientela. Eu entendo o outro lado, mas tem como reverter isso? Bora trazer esse profissional para cá, então. Tem esses dois lados da moeda que é interessante a gente trazer. Então, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver como que podemos solucionar de forma que fique bom para os dois lados. Então, não é, não é bom. Não, é muito bom. Se não fosse bom, não teria trabalhado mais de 20 anos dentro de clínicas, certo? Tem um retorno. E, agora, tem que entender os dois lados. Perfeito. Né? Normalmente, a gente só vê o nosso lado e o outro lado, o problema é dele. Não é bem assim. Tem que ficar bom para os dois lados. E essa mentalidade que você tem, por exemplo, é uma mentalidade muito empreendedora, porque hoje você tem um consultório próprio. Então, tem uma questão da ética profissional, do atendimento, mas tem a questão também do empreendedorismo, que é uma consulta paga ali, né? E a questão, existe uma polêmica, a questão clínica autônoma ou montar um consultório próprio. O que mais encheu seu coração na hora dentro da fonoaudiologia para você seguir? Ou teve algo dentro dessas duas escolhas que você preferiu por questões, enfim? Explica um pouquinho para mim em relação a isso. Você comentou de fonoaudiólogos novos, né, se formando. Eu acho que trabalhar em clínicas te dá um espectro muito grande, é muito bom em termos de experiência. Então, assim, você tem diferentes demandas, diferentes idades, diferentes patologias. Uma clínica normalmente tem outros profissionais da área trabalhando, essa interação é muito importante. Então, você cresce muito enquanto profissional. Você aumenta o seu olhar clínico, porque você vai conhecendo um pouco mais do trabalho da psicóloga, vocês discutem casos, você tem um paciente idoso, então você conversa com o geriatra, você conversa com o fisioterapeuta, então enriquece muito o seu conhecimento. E você vai entender melhor aquele paciente, saber encaminhar melhor, pedir outras avaliações que vão contribuir para o seu resultado. E você escolhe também melhor dentro de um determinado momento a área que você quer trabalhar, exato. Né? É bom você ter um leque grande. Então, nesse primeiro momento, né, Mariana? Não é porque eu não trabalho mais que eu não sei fazer. Certo? Exato. E volta e meia tem umas cantadas aí que eu brinco, né? Eu falei, não quero não, obrigada. E umas por questões técnicas, outras por questões de minhas mesmo, tipo paciente idoso, eu não quero. A gente sente quando eles vêm a falecer, né? Então, cria vínculo. Eu falei, não, deixa, eu não vou trabalhar com isso não, eu encaminho para colega. Então, disfagia eu não trabalho mais. Perfeito. Que normalmente é paciente idoso. E algumas especialidades, elas se aprofundaram muito dentro do estudo científico mesmo. Então, são especialidades reconhecidas hoje e eu não tenho essa profundidade. Então, o meu conhecimento vai até um ponto e eu acredito que o colega tem um conhecimento mais aprofundado, confio nele, então eu encaminho para ele.
Quando a gente fala de começar na fonoaudiologia, você orientaria esse jovem a recorrer a uma clínica para ter um contato com o máximo de áreas possíveis e aí definir um nicho de atuação maior. E alguns locais têm mais de um fonoaudiólogo, por exemplo. Troca figurinha, gente. Ninguém nasce sabendo tudo e muito menos sai da faculdade sabendo tudo, não. A gente aprendia fazendo. Muito fazendo, né? Muito mais e fazendo. Trocando. E assim, errou. Tudo bem, todo mundo erra. O que você vai fazer com esse erro? Você vai estudar? Eu adoro desafio. Eu adoro caso difícil. Aqueles que é um quebra-cabeça. Gente, eu vou para casa pensando. Eu estudo fazendo exercício. Tô lendo como é que faz e tô aqui falando. Tô pensando. Tô vendo que posição de língua que eu coloco para fazer melhor aquele fonema, para eu ensinar. Então, assim, vai com a gente. E eu adoro, né? Raciocínio lógico, eu adoro. Então, eu gosto de desafios. E é bom isso. Tem clínicas que têm estudo de caso clínico, com a clínica inteira. Então, uma vez por semana, eles selecionam alguns casos e você apresenta, cada um dá a sua visão dentro da sua área, né? A visão fonoaudiológica, a visão otorrinolaringológica, e é muito bom. E você tem uma rotatividade também de pacientes, inclusive, porque e essa troca que você falou, acho que nesse primeiro momento, que é um tiro no escuro, você ainda está descobrindo que área que você quer se especializar. Então, seria o melhor caminho, né? E à medida que você vai trilhando, você vai vendo, eu gosto mais desse, eu me identifico mais. Porque, assim, eu digo assim, eu não admito nada mal feito. Então, não é porque eu deixei de fazer que eu não fazia bem, eu fazia. E esse é um dos motivos que eu prefiro não fazer. Decidi não fazer, não vou fazer. Senão, aí, Luana quer trabalhar a voz dela. Não, voz eu ainda trabalho, mas aí ela sai espalhando que fez um ótimo... Ei, vem paciente de voz, eu quero criança. Entende? E como que foi para você definir esse seu público-alvo? Porque, por exemplo, você trabalhou na clínica e você atendeu várias pessoas com diferentes questões patológicas e que muitas delas você sentia que não era o que você é realmente boa, 100% ali, com excelência em questão de você falado como o mercado muda, né? Porque a medicina se atualiza o tempo todo, então existem inúmeros cursos de especialização justamente porque novas questões vão surgindo. Então, você teve que também fazer uma escolha de público-alvo e nicho de atuação, tendo em vista com que você queria passar mais tempo se profissionalizando para atender com maior excelência. Então, como é que foi para você escolher o nicho de público infantil? Nesse aspecto, né, o fazer bem ou não, no meu caso, é onde o coração enche mais, sabe? Onde o sorriso vem. Vocacionada para, né? Então, eu adoro trabalhar com criança. Adoro, 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 adoro. E das coisas que eu mais gosto com criança é que ela é super verdadeira. Ela não enrola, ela fala direto. Então, assim, se estiver numa festa, tem criança, cadê Mariana? Sumiu? Vai olhar onde estão as crianças, né? É um universo que realmente eu me sinto muito bem. Eu tenho uma história, né? Eu, quando criança, eu não falava o R, o R de rua eu falava, mas o R de Mariana, que é o meu nome, eu não falava. E, gente, eu queria não lembrar. Eu fiz fonoaudiologia, detestava. Eu até hoje não conto. É para falar para essa câmera, não conto os exercícios que eu tinha que fazer. Já tive, então, no lugar de paciente. Meu filho teve problema de fala quando criança, então já fui mãe de criança com problema de fala. E sou fonoaudióloga, então eu estou no tripé, né? Nos três lados, já tive nos 3 lados. Mas, assim, tem que ser prazerosa. A terapia fonoaudiológica tem dever de casa. Toda terapia fonoaudiológica tem dever de casa. E precisa ter um porquê da gente fazer aquele exercício chato. Certo. Nem tudo vai ser prazeroso, mas... Nem tudo. É que nem escola, gente. Você não gosta de... Geralmente eu gosto de português, eu gosto de matemática, mas
né? Tem um medo também dos pais em relação a isso? De tipo, vou levar meu filho, como é que eu vou fazer com que meu filho fique 30 minutos ali fazendo exercício? E aí também há uma expectativa para com o profissional, como é que você vai atender e dar um ambiente confortável para ele ficar ali testando a fala de alguma forma. Então, eu já mudei vários modelos, vamos dizer assim, ao longo desses 30 anos. Então, no início, era mais assim, estilo a psicologia. Então, eu conversava primeiro com os pais, depois eu via a criança, depois eu conversava de novo com os pais. E aí, quando a maioria, os pais começaram a ficar muito ansiosos, e já quer, por que você vai conversar comigo se o problema é meu filho? Ai, e meu aí, Deus. então, já levava junto, e aí fazia junto, não dava certo, porque os pais, na ansiedade, falavam coisas que não era para a criança ouvir. A criança não está ouvindo, ela está ouvindo. E ela entende, né? Ela a gente acha ouvindo, que a criança... Ela tá brincando ali no canto, mas ela está prestando atenção. E aí eu falei, eu preciso mudar isso, como que eu consigo modificar? Então, aí eu reorganizei. E recentemente eu fiz mais uma modificação, que é, primeiro eu vejo a criança. É só a criança. Eu vejo a criança, eu avalio a criança, depois eu converso com os pais sem a criança, na maioria das vezes. Algumas crianças, quando elas são mais velhas, eu acho que é importante ela estar junto, aí eu digo para estar. Mas, de forma padrão, é sem a criança, é só com os pais, é linguagem de adulto. Você foi adotando e adaptando a metodologia até casar de um jeito melhor, né? E agora eu vinculei as duas, porque às vezes fazia uma, e aí 3 meses depois fiz a outra. Gente, tem que avaliar de novo. 3 meses é muito tempo para uma criança. Aí eu falei, tem que ser as duas, o espaço máximo de uma semana entre uma e outra. Perfeito. Ou as duas ou nenhuma, porque eu gosto de fechar. Mariana, eu gosto de dinheiro também, né? Então podia fazer, vai fazer de novo. Não, o pagamento inteiro é são 2 sessões. Perfeito. Começa assim, depois a gente vai ver se vai ter terapia ou não. Porque não necessariamente vai ter terapia. Às vezes é acompanhamento, às vezes eu vou pedir outras avaliações, às vezes precisa entrar em terapia, mas não necessariamente. Então, primeiro, vamos ver o caso. Às vezes eu sugiro a terapia, mas os pais não querem esperar. Está no livre-arbítrio deles. Eu coloco os prós, os contras e estou aqui. Você trabalha muito com essa expectativa dos pais, né? Precisa. Se os pais estiverem ansiosos em relação à fala da criança, e agora, né, o Dr. Google nos deixa de cabelo em pé. Verdade. Mas, assim... O diagnóstico vem do ChatGPT. Então, precisa realmente estar trabalhando. Esses pais precisam sentir segurança, precisam se sentir ouvidos, porque... Não dá para ignorar a história clínica. O que é história clínica? É a anamnese que você faz. É um histórico, que é o que você vai fazer perguntas e os pais vão responder e eles vão complementar e dizer o que eles quiserem. Às vezes eles precisam botar para fora só, você vai ouvir. Exato. Agora é para ouvir e validar e orientar. Olha, pai, veja isso. Então, eu já tive mães que chegaram e tinham certeza que a filha tinha dislexia. Mãe, não tem. Mãe, não tem. E ela era educadora. E aí chegou uma hora que eu falei assim, mãe, seguinte, você sabe que isso é um caso neurológico. Se ela tiver, ela tem um problema neurológico. Eu estou dizendo que é só uma questão de alfabetização. Porque o ensino, ele é padrão dentro da metodologia que a escola adota, certo? E nem toda criança, ela acompanha, ela se identifica. É porque a metodologia é para todos. E aí ele ignora se você tem alguma questão, né? Essa é a grande diferença da terapia. A terapia ali está o paciente com um problema. A gente que se vire de achar estratégias de fazê-lo aprender. Perfeito. E nós temos uma situação ótima. Então, é uma criança. Eu estou trabalhando com eu não estou trabalhando com uma classe. E é um caso personalizado completamente. É para aquela criança. Então, assim,
às vezes vai tendo falhas. E essas falhas, o ensino continua. E aí entra aquela questão de que não pode repetir de ano, porque diminui, tem censo, tem isso, tem aquilo, tem pontuação. E aí não, a criança demora 2 anos para aprender. É verdade, só que quanto mais ela tem dificuldade de aprender, ela muda o comportamento, ela vai... ela não entende, é que nem ficar imagina ficar 4 horas sentado num local falando, sei lá, japonês. Porque para ela não... Você não entendeu Exato. nada. É óbvio que ela vai perturbar, é óbvio que ela vai fazer outra coisa, vai desenhar, não tem interesse. Uhum. Então, precisa ver o porquê que a criança... Esses dias fizeram um comentário que eu acho assim importantíssimo. Tá com preguiça. Isso eu aprendi, levei uma bronca, um puxão de orelha. Graças a Deus, muito obrigada se estiver me assistindo. No primeiro ano que eu me formei, logo que eu comecei a atender, eu fiz esse comentário, ela falou, não tem preguiça. Menina que eu estava atendendo. Ela virou um colega, tá? Ela já estava formada há uns 7 anos antes de mim. Não tem preguiça em criança. Não existe isso. Criança não tem preguiça. Não existe criança com preguiça de aprender. Não existe. Então não rotulem criança. Criança não tem preguiça. Ela tem uma questão ali. A preguiça é um sintoma de que algo está errado lá atrás. Então, aí sejamos honestos. Quando a gente não quer muito fazer alguma coisa, seja porque é difícil, seja porque cansa, seja porque você não sabe fazer direito, o que você faz? Você não enrola? Se adulto enrola, imagina criança, né? A gente às vezes quer um boneco doutrinável. E não necessariamente, é preguiça, mas tem um motivo por trás. Uhum. Então, aparentemente, o sintoma é de preguiça, mas o que está por baixo disso? O que esconde isso, né? Você falou um ponto, Mariana, que eu acho que é interessante a gente voltar nisso, que são os diagnósticos precoces e que, em razão do Google e inteligência artificial, a gente consegue colocar ali e ter um diagnóstico para o meu filho, enfim. E aquilo, obviamente, não é certo, porque não é um profissional que está atendendo e nem vendo o seu filho, né? Ele vai ali à medida em que você estimula a IA para poder responder o que você quer. Então, obviamente, chega no teu consultório diversos diagnósticos precoces. E eu vou trazer uma questão de uma polêmica que eu acho que, enfim, você trabalha muito isso no seu consultório, que é o autismo, né? E que tá um boom de crianças com diagnóstico de autistas e que não são autistas. Eu cheguei a entrevistar uma psicóloga aqui que ela falou exatamente sobre isso, que é uma pandemia de diagnóstico. Então, a criança ela tem TDAH, ela tem dislexia, ela tem autismo, ela tem infinitas questões psicológicas e não teve um diagnóstico de um profissional para isso. Como é que você vê esse movimento em razão da ascensão da internet, com a questão do fácil acesso às respostas na internet e essa questão principalmente do diagnóstico de autismo em crianças que, na verdade, talvez não tenham o autismo e essa preocupação dos pais na realidade atual que a gente vive? Perigoso. Muito perigoso. Existe autismo? Existe. É um fato. E agora que é o espectro autista, então o Asperger aqui seria um limiar, né, entre o desenvolvimento normal e o autismo, mas que desenvolve, se forma, normalmente são absolutamente financeiramente bem-sucedidos, casam, têm filhos, eles entraram no espectro, né? Já era, mas agora entrou, é autista, espectro autista. Existe, é importante diagnosticar cedo, porque uma criança bem estimulada desde o início, ela tem um mundo de possibilidades maior do que outro. E a fono tem A fono tem um papel primordial, né, nesse processo. Exato. E não é só na fala, né? É todo um contexto. Agora, precisa ter muito cuidado. Porque, como que eu posso colocar isso? A criança hoje, ela é super protegida, né? Vamos lá. Quem você conhece que tem mais de 3 filhos?
Quer dizer, a gente conhece um que tem 6, mas assim, é raro. É verdade, aqui no clube. Natan, se você estiver assistindo Natan esse tem 6 filhos, né? Encontrei com ele ontem. Então, assim, mas é raríssimo. Raríssimo. A gente chega assusta. Exato. Agora, minha mãe... Todo mundo fala dele como pai de 6 aqui no Clube Empreendedor Minha Brasil. mãe tinha, o quê? Eram 8, 9 do lado da minha mãe, 8 do lado do meu pai. Hoje a maioria faz um, né? E fica no 1. Fica no 1. Por uma questão de custo-benefício, enfim, né? 1, 2. Então, assim... O custo de vida tem... aumentou muito, né? Para você manter uma... E é patota, né? Então, a criança, além de não ter aquele monte de irmão ali para tudo, né? Para estimular tudo, para brigar, para implicar, né? O bullying ali bullying começa em casa, gente. Exato. Né? E não é porque não tem irmão que não tem, né? Mãe e pai também fazem bullying. Exato. E aí tem essa parte da estimulação, tem uma parte de superproteção. Né? Então é tudo para o meu filho, mas o filho não pode andar no chão, o filho não pode ficar descalço, não pode se sujar. Quando eu era mais nova, vamos voltar assim, mais jovem, eu lembro que tinha, não sei, espero que isso não esteja mais acontecendo hoje, mas tinha casos de crianças que tinham brinquedos, mas os brinquedos ficavam em cima, a criança não podia mexer, porque não podia estragar o brinquedo. Gente, então vai numa casa de R$1,99 e compra aquele brinquedo que se destruir você não vai chorar, porque é para manusear. É para virar página de livro, e se rasgar, pra rasgou. Sujar, inclusive. Se morder, mordeu. Exato. Se cair leite em cima, caiu. Né? Então, existe uma redoma em volta uma bolha, dessa, né, uma Mariana? bolha. E aí, essa criança, ela vai ser quieta. Quando a criança, Gente, criança quieta é problema. Criança é ativa, ela tem energia de sobra. Verdade. Ela corre, pula, ela está atenta a tudo, ela está explorando o mundo. Tá? A criança, enquanto ela não consegue sentar, ela não para de se mexer. Quando ela consegue sentar, ela quer ficar em pé. Então, eu lembro que o Bernardo ficava fazendo assim, se embalando. Gente, façam isso. É um exercício, sabe aquela perna de borboleta? Uhum. Então, e ele ficava assim, ó. É um exercício e tanto, até conseguir, fortalecendo a perna e a coluna para ficar em pé. Aí depois que ela fica em pé, fica parada? Não, ela vai andar. É evolução, depois né? Ela vai correr. E aí vai. Então, ela tem energia e ela tem um objetivo. Só que aquela criança, os pais querem aquela criança quietinha. Você acha que falta paciência? Falta muita vontade de ser mãe e pai, mas pouca paciência e preparo para ser? Tem, mas isso não é novidade. Vamos dizer assim, eu não quero ferir pai e mãe, não, mas existe muita preocupação excessiva, vamos colocar assim. Uhum. Então, é genuína preocupação, mas bora viver um pouquinho mais, né? Esses dias eu passei por para volta e meia passa criança andando de bicicleta, eu penso, gente, às vezes no grupo lá eu tenho um grupo do 1º grau, hoje é ensino fundamental, né? Mas do 1º grau, assim, os sobreviventes dos anos 80, né? Então, cara, a gente andava de bicicleta, não tinha joelheira, não tinha cotoveleira, não tinha capacete, não tinha nada. Eu já tomei um tombo uma vez que abriu uma ferida aqui, que eu lembro até hoje o tratamento, né? Você não vê tanta criança machucada hoje, né? Empenou a isso. bicicleta, eu dei uma cambalhota, não me pergunte. Aí você via criança há uns 10, 15 anos muita atrás, superproteção. tinha Não, o joelho todo ralado. E a bicicleta tem rodinha lateral. Então, eu não fiz isso com meus filhos. Meus filhos, eu lembro o Bernardo já andava com 5 anos, já andava de bicicleta sozinho antes disso. E aí estava ele, uma amiguinha de 3 anos e a minha filha, a irmã dele, com 3 anos também. Aí os dois saíram pedalando e ela olhou para um lado, olhou para o outro. Eu interpretando, tipo, ou eu vou ficar para trás, né? Já estou para trás, e ela saiu pedalando. Não tinha rodinha lateral. Gente, o chão está mais perto. À medida que você vai crescendo, o chão vai ficando mais longe. E o tombo também, e o quanto se rala também. Aí coloca lá meio mundo de capacete e
É muita proteção. Exato. Não estou dizendo não fazer, depois cai, quebra a cabeça, a culpa é minha. Não é isso. Mas o excesso. Mas o excesso. Então, assim, tá com receio? Põe na creche. Escola. É um ambiente perfeito. E, além de tudo, você sabe, ela vai conviver com crianças da faixa etária dela. Ela tem um professor, ou mais de um, né? Normalmente pequenininho, tem mais de um professor na sala para atender. Tem atividades regradas, vai trabalhar a parte de linguagem, a parte todas as percepções, gustativa, olfativa, motricidade ampla, motricidade fina. E sai da bolha dos pais ali, né? Para desenvolver uma boa escrita, precisa de desenvolvimento motor. Então, motricidade ampla, motricidade grossa, o que é? É pular, é correr, é dar cambalhota, não, aí vai o pescoço. Então, dentro do que pode. Eu adoro a parte de vez em quando eu vejo, tem umas creches que eu sigo, que eu falo assim, eu quero voltar para aí, pode? Então, vai aprender a cortar, a degustar, vai trocar com o coleguinha. E isso é linguagem, né, que a gente ia falar depois. Então, a estimulação de linguagem. Não só restrito à fala, né? É bom a gente ter essa diferenciação do que é a fala por si só. E dentro da fonoaudiologia, o que se trabalha? Assim? A fonoaudiologia está restrita somente à fala ou tudo que está envolvido ali em você se comunicar enquanto ser humano para com o ambiente que você está vivendo? Assim, quando eu me formei, era distúrbios da comunicação humana. Então, fonoaudiologia é igual à ciência que trabalha, estuda, pesquisa, né, e trata os distúrbios da comunicação humana. Perfeito. Então, a parte de audição, de fonação, de articulação das palavras, de linguagem, de escrita, de leitura, tudo isso é fono. Então, que você fala, psicopedagoga. Cara, fono, psicopedagogia. Sou psicopedagoga, então eu posso falar. Às vezes é muita coisa que a fono precisa trabalhar, é legal ela ter outro profissional trabalhando uma parte mais específica, porque diferente de outras áreas, não pode ter duas fonos trabalhando com um paciente, não, porque dá bagunça, é quase que um puxa para cá, outro puxa para lá. Porque cada um tem uma metodologia, tem uma forma de trabalhar. E aí não sabe para que lado vai, né? Então, toda essa parte de aprendizagem escolar é da fonoaudiologia. Primeiramente. Depois tem a especialização. Aí tem a psicopedagogia. Ela não, até onde eu sei, não é graduação. Agora, assim, fono é fonação. Áudio, audição. Perfeito. Certo? Então, logia é estudo. Se você for literalmente, é o estudo da fala e da fonação, da audição. Agora, essa parte aqui, a função dessa área aqui de boca é tudo da fono. Então, entra a deglutição, mastigação, a respiração enquanto função. Também é da fono. Sucção é fono. Tudo enquanto, não só a comunicação em si, mas como você se identifica ali com o ambiente, como você come, como você respira. Tudo está interligado. Tudo está interligado. E o sono, que agora existe a fonoaudiologia do sono. Então, a apneia, enfim, altera. A respiração, ela é o centro de tudo. Perfeito. Então, às vezes a criança é muito agitada, ela dorme com a boca aberta, ela ronca de noite. Essa criança de dia, ela vai estar ou mole ou agitadésima, irritada, não tem paciência nenhuma. Né? São os picos. Na verdade, a criança ela fica mais irritada e agitada com a falta de sono. O adulto fica mais sonolento. Essa diferença, né, em questão de... Isso não é nenhum estudo científico, é a minha observação de 30 anos. Eu vejo esse comportamento. Mariana, você está há 30 anos trabalhando dentro da fonoaudiologia, há 15 mais voltada para o público infantil, essa terapia dentro da fonoaudiologia, fonoaudiológica, né? Perdão. O que você vê que mudou na busca pela fonoaudiologia por um profissional fonoaudiólogo de antes para agora? Fala-se muito sobre a questão do atraso de fala por estímulo de telas
e, enfim, vários especialistas, artigos científicos são publicados constantemente para pontuar isso. Como que você vê essa mudança? O que se buscava muito, né? Os pais buscavam uma profissional fonoaudióloga antes e que hoje a procura tem sido de uma outra forma ou para outra finalidade em questão? Veja, ok. Importante isso, muito. O desenvolvimento da fala, da língua, da fala em si, é até os 5 anos. Certo? Então, aos 5 anos, é como se fechasse esse ciclo de desenvolvimento. Não quer dizer que não podemos continuar, mas fecha esse ciclo. E antes, a orientação era que esperássemos esse tempo, ou seja, até os 5 anos a criança tem para adquirir, para estar falando bem, para estar entendendo tudo, linguagem. E nós íamos para a escola aos 6 anos de idade. Você já deve ter ido um pouquinho antes. Eu sou precoce, né? Eu fui com 1 ano e 9 meses. Fui com 3. Meus pais me colocaram com 3. Eu fui antes de você. E aí eu comecei a alfabetizar, acho que com 5. 5 acho que eu comecei a escrever, enfim. Mas o começar a escrever com 5 já era precoce na minha época. Na sua, um pouquinho. Hoje qual o problema que não está escrevendo e lendo ainda? Né? Lendo em especial. Então, existia um ritmo diferente, onde a criança era mais tempo criança. Hoje, aí, com o tempo e com a evolução dos estudos, a fonoaudiologia é uma ciência nova, certo? Então, não vamos colocar assim, crucificar, não. Eu entrei, a minha terapia fonoaudióloga eu fiz depois dos 5 anos. Eu digo que eu tinha 7 anos, esses dias eu estava fazendo a conta, eu falei, eu tinha mais. E eu não gostei, né? Aí, a lembrança que você tem e a realidade, né? E aí eu tenho que ficar procurando as pessoas da época, que idade que eu tinha. Mas vamos lá, 7 anos. Quando você trabalha, a terapia fonoaudiológica em si é diferente de uma criança antes dos 5 anos e depois dos 5 anos. Então, antes dos 5 anos, por estar nesse desenvolvimento, você só precisa ensinar a criança a fazer o som. Ele entra sozinho na fala. Perfeito. A partir dos 5 anos, você tem que fazer esse trabalho de ensinar como produzir o som e colocar esse som na fala da criança. Então, por exemplo, Mariana. Eu não falava urã. Eu não falava Mariana, eu não falava para, eu não falava quero. Urã não saía certo. Saía outra coisa. Então, você tem que colocar todas as palavras do vocabulário da Mariana, trabalhar esse R. Entendi. Se fosse antes dos 5 anos, era só ensinar a Mariana a fazer o urã e pronto, ele vai sozinho. Então diz, mas o pai falou com 4 anos, então vai esperar. Tudo bem. É livre-arbítrio, eu não tenho que obrigar ninguém a fazer nada mas que não queira. Agora, se essa criança vai ter o mesmo time frame, vai falar aos 4 anos como o pai, então vai ser aquela terapia, assim, aquele caso super de sucesso que vai fazer assim. Perfeito. Então não vai ficar muito tempo. Agora, você quer esperar nesse período entre 3 e 4 anos, que meu foco são 3 anos de idade, já falo nisso. 3, 4 anos, aí ele se dá conta que ele está falando diferente, mesmo ainda ele podendo, certo? Falar errado. Ele está falando diferente, piadinha, tem pai e mãe que eu falo para ele corrigir ou repete errado como ele fala, o que é pior ainda. Então, assim, trabalha logo isso. Porque se essa criança chegar falando errado na fase de alfabetização, vai ser bem mais difícil, né? Aí nós vamos ter mais problemas. Então, assim, já tem a fala errado. Como identificar isso? Porque eu acho que até é legal a gente trazer esse ponto, que é esse... Quando a criança fala errado, é fofo. Então a gente acaba querendo, não quer consertar, né? Mas assim, qual o limite disso? Falo errado porque ainda não tá pronta para falar certo? Perfeito. Ou já consigo ter uma atenção maior Perfeito. ali? Só deixa eu fechar aqui. Perfeito. Então, fala errado, a criança se dá conta, então não sei que danos psicológicos, que cada um recebe de um jeito. Sim. Eu sei o que eu recebi, ainda tô descobrindo coisas que... Aí...
Tem a questão do bullying, né, do psicológico, tem a questão da fala e escrita, porque tem muitos erros fonoaudiológicos que a gente chama de transcrição fonética, escreve do jeito que fala. Uhum. E aí você vai ter que trabalhar a parte da escrita, ou seja, é uma bola de neve. Então, bora resolver antes. Então, atenção maior nesse 3 a 4 anos, né? É. Aí, então, o meu pitch é o seguinte, a criança entende tudo. Corre, pula, sobe, desce. Tá falando errado por quê? Tá falando assim por quê? Bora falar certo. Perfeito. Certo? É bonitinho falar errado? É lindo, gente. E não venha me dizer que não é. É muito porque fofo. Ah, não gosto. Gente, é a evolução do desenvolvimento da fala. É lindo. É ali. Agora, entre você curtir, você gostar, achar que é lindo e você incentivar, são 2 mundos, certo? Então, hoje, é muito fácil. Pega um celular e grava, filma. Hoje é muito fácil, tá na palma da mão, gente. Quando os meus eram pequenos, não era fita cassete. Tem gente que nem sabe mais o que é isso. Né? Então, filmar era com filmadora. As câmeras digitais começaram a nascer, tem o quê? Uns 25 anos. Quer dizer, que a gente tinha acesso, né? Gente comum, vamos dizer assim. Então, grava, filma, mas não repete, não incentiva. Porque vai chegar... Eu te pergunto, até que idade que é bonitinho falar errado? É verdade. Até que idade você acha que é bonitinho uma criança falar errado? Eu comecei uma vez uma palestra, assim, aqui no Rio, em 2005, para um corpo docente numa escola de Caxias. Até que idade? Falar errado é bonito? Até que idade? Perfeito. Eu acho que essa é uma dúvida que eu acho que muitos pais têm, né? Do limite do incentivo, de você achar fofo e não consertar, e você, querendo ou não, estimular que aquela criança fique estagnada mesmo e não consiga falar certo. Na verdade é o seguinte, é bonito? Até o momento que ela começa a se incomodar. A questão é, quando que ela vai começar a se incomodar? Porque, às vezes, ela vai achar que ela só tem a atenção, o carinho dos pais, o amor dos pais, se ela falar errado. Verdade. Eu não sei como que A, B, João, Laura vai receber. Às vezes são irmãos, às vezes são gêmeos, Exato. Cada um recebe de um jeito. Então, é bonito? Registra. Mas não incentiva, dê o padrão correto, fala normalmente, não é lentificar, não. Não é ficar falando, olha aqui, olha a caneca, que bonita. Não, gente, fala normal. Pronuncia de forma correta, padrão porque tem essa correto. coisa de infantilizar a fala com criança, né? Usinho, e ficar muito tati-bitati, e o quanto isso atrasa o desenvolvimento de fala. E aí já incluo uma pergunta nisso: qual é a melhor forma de você estimular a fala dessa criança? É falar de igual para igual ou falar infantilizado? Veja, adaptar a linguagem para a idade da criança não significa que tem que infantilizar. Perfeito. Certo? Então, você vai falar sobre um mundo da criança, sobre aquele brinquedo que ela gosta, sobre o filme, o desenho, o brincar de boneca, mas não é porque tá ali naquele mundo que você vai falar assim o tati-bitati que diziam, né? Exato. Aquela coisa nhenhenhé. Eu, particularmente, mas aí isso é algo meu. Esse negócio de, ai, meu amor, minha querida, ai, vem cá, meu anjo. Gente, uma vendedora, uma pessoa que quem és? Não sou. Então, quando você chamar alguém de meu amor, pesos e medidas. Então, não precisa isso. Assim como você não precisa estar o tempo todo nhenhenhê com a criança. Você acha que isso atrasa um pouco? Ou com o idoso. Vai tirar sangue. Dá a mãozinha aqui, dá o bracinho. Gente, deixa coisa retardada. Eu não sei se sou só eu, tá? Comentem aí a hora que for pro ar. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Esse fim de semana. Isso infantiliza, retarda. Exato. Por quê? Esse fim de semana eu tava com a família do meu namorado e tem uma menininha de 5 anos. E eu não tenho contato com criança.
Então, eu não consigo falar com criança com aquela coisa de você infantilizar. Então, eu falo muito de igual para igual. E eu achei engraçado porque os pais não falam com Tati Bitati. Então, ela não tem esses errinhos de fala e também não tem... Ela me entende como uma amiga. Então, ela me via querendo brincar comigo e tudo como uma amiga. Ela fala como adulto. Ela fala como adulto. Não adulto, mas ela fala certo. Sim, ela fala certo. Aí tinha um errinho ou outro. É o padrão. Exato. É a prova viva do padrão correto, a criança. A criança aprende por imitação, por repetição e imitação. Então, é aquela coisa, faço o que eu falo, não faço o que eu faço, não funciona com criança. Ela vai fazer mais o que você faz do que o que você fala. Porque, por exemplo, ela inventou uma palavra, acho que ela queria falar de festividade, e ela falou festineiro, ela falou alguma coisa assim. E aí eu falei, o que você quer falar? Você quer falar de festa, festiva? Aí ela fez, eu acho que é isso, tia. E aí ela... Ok, é isso. Então não ficou aquela coisa de... tanto que eu falei com a mãe, né? Eu falei, nossa, eu queria muito que fosse uma palavra festineiro, porque na boca da criança é muito fofo, mas essa palavra não existe. As palavras e aí ela ficou assim, não, peraí, eu não sei o que eu quero falar. E aí vamos lá, o que você quer falar? Festa. Aí ela foi falando e saiu. E acabou, próxima brincadeira. Então eu acho que essa coisa de... Isso eu comentei com os pais, né? Eu falei, é porque às vezes você, como não tem contato com criança, eu, por exemplo, não tenho tanto contato... Então, eu não consigo ter aquela coisa de nhenhenhen, aquela coisa com criança. Eu falo muito de igual para igual. E, às vezes, a criança vem com essa fala mais infantilizada e ela acha estranho, né? Porque você não tá falando comigo como se eu fosse uma criança, tá falando como se eu fosse de igual para igual. E ela muda, não muda? E ela muda completamente. Muda. Tanto que uma amiga que já é mãe tem um filho de 4 anos. E aí, ela tem essa criação mais tati-bitati, porque é muito bebezinho, né? E eu não tenho essa relação com ele. E aí ela fala, cara, ele fala com você completamente diferente de como ele fala comigo e com a minha família. Ele fala como se você fosse uma amigona dele. Uhum. Eu falei, mas é porque eu não consigo. Mas eu acho que talvez não lidar sempre com essa infantilização em excesso faz com que a criança já tente falar mais o que é o politicamente correto, né? Enfim, o correto da forma de falar. E você estimula, querendo ou não, ali a fala, né? Então, assim, não tô jogando pedra em ninguém, certo? É muito gostoso. Não tô dizendo que não dá vontade de fazer. É gostoso falar, fazer esse jeitinho de criança. Só que não tem momentos disso. Perfeito. Não o tempo inteiro. E assim, nada é 100%. Ninguém aguenta 100% do tempo. Nada. Então, assim, 100% de treino, 100% de nhenhenhé, 100%. Não, gente, vamos dosar. Qual a diferença de remédio e veneno? Dosagem. Exato. Né? Então, mesmo que pode curar, pode matar. Então, vamos dosar. E é importante curtir. Então, vai ter momentos. Está na hora de dormir, vai. Eu, às vezes, pego meus filhos grandes aí, dou uns nhenhenhé, vem cá, mamãe, né? Meus bebês já estão na idade de fazer bebê, né? Então... Mas, assim, momentos, nada radical. Agora, de uma forma padrão, você fala normal. Perfeito. Padrão normal. A criança vai absorver. Infantilizar, talvez, em certos momentos que você tá ali mais de carinho, né? Evitar diminutivo, porque inho e inha, a criança acaba falando mais o inho e o inha do que a palavra. Uhum. Outra coisa importante é, por exemplo... Caneca, você quer que a criança fale caneca. Você quer na caneca ou no copo? Caneca. Então fala cá, aí a criança, neca. Não. Ela tem que repetir o cá. Senão isso aqui vai virar neca. Perfeito. Por isso que muitas crianças comem as sílabas, né? Sílaba, perfeito. Né? Então, você pediu para eu... A questão de você estimular a fala da criança. Como alguns exercícios... que você você vê que às vezes a criança tá meio travadinha e você já consegue trabalhar em casa e talvez dê um avanço, assim, considerável no desenvolvimento da fala. Tá. Eu vou puxar um pouquinho antes de fala e linguagem. Perfeito. E elas se misturam. Por quê? Porque meio que uma depende da outra, não necessariamente. A linguagem é o contexto, é o que faz sentido. A gente tem linguagem corporal, a gente fala com a expressão facial. A minha tá meio prejudicada, mas já tá dando para decifrar. Mas, assim, a linguagem corporal, se você tá animado, se você tá triste, isso fala, né? Isso fala, né? E não precisa de voz. Perfeito. Certo? De palavras. Agora, a palavra sozinha, ela é uma
palavra, ela não precisa fazer sentido. Eu posso falar céu, eu posso falar água, caneca, cadeira, viagem. Não tem nexo, não tem sentido. Agora, quando existe um contexto, esses dias me perguntaram, eu pergunto, como que como que o cachorro faz? Aí a filha responde, au, au. Tem nexo? Tá dentro do contexto, tem linguagem ali. Ela entendeu o que é o cachorro. Ela não falou miau. Quem faz miau é o gato. Uhum. Ela respondeu certo. Então, tem contexto. Perfeito. Certo? Agora, a palavra, como que a gente vai estimular a fala? Com linguagem. Então, se você quer uma palavra específica, vamos lá. Escolher microfone. Não, microfone. Tô brincando. Vamos com... Maçã, ok. Ok, maçã é uma boa palavra, né? Vamos lá. A gente começa eu já dando paralelepípedo quando eu for mãe com 3 anos de idade. Esses dias uma amiga falou que a primeira palavra do filho foi antibiótico. Ai, meu Deus! A criança... Tadinha. Era muito doentinha. Então, assim, eu ouvia a mãe pedindo na farmácia direto. Ai, meu Deus! Assim, não é que a criança não absorva. Porque ouve, né? Eu acho que é bom cortar. A primeira palavra certa do meu filho que falava errado foi libélula. Meu Deus! É uma palavra grande. Ele Sim. tinha, uns 2 anos. Meu filho falava muito errado. Muito errado. Era a língua do K. Tudo era K. K para casa, K para cachorro, K para cavalo. Não, cavalo era K, porque eu acho que era o ponto. Ai, meu Deus. Tinha carroça onde eu morava. K para carro, era tudo língua do K. Uhum. Eu lembro que aquela música da Aranha... Dona Aranha, subiu Dona pela Aranha, parede. Quem decifrou foi a moça que trabalhava lá em casa. Meu Deus, eu não conhecia a música. E meu Deus do céu. E ele cantava bonitinho. A melodia estava perfeita e eu não sabia uma vírgula. Decifrar o que estava por trás daquilo. Que desespero. E, enfim, vamos lá. E ele fazia gestos para ajudar a entender a linguagem, né? Então, perfeito. Assim, a linguagem é o contexto e a fala, ela vem dentro da linguagem verbal expressiva, porque existe a linguagem verbal compreensiva, que é você entender o que o outro está falando. Uhum. E a expressiva. Então, você quer maçã. Outra coisa, às vezes a criança sabe o que ela quer, mas ela não sabe o nome, ela não tem repertório, vocabulário. Então, evita perguntar o que você quer. Pergunta, você quer maçã ou quer banana? Uhum. Você pode mostrar as frutas. E aí, se você pergunta, você quer maçã? Aí ela pode responder de várias formas. Com sim, com não, com cabeça, com o dedo apontando. Isso também é forma de comunicar, então, né? Isso não estimula muito linguagem expressiva, fala, não. Mais cognitiva. Mas se você colocar maçã ou banana, ela vai precisar falar. Perfeito. E enquanto ela não falar, você não dá. Ou então, assim, também, vai ficar meia hora. Não, gente, dá um tempinho hábil. Aí você quer a banana, você quer a maçã. É a maçã a palavra, né? Então, você quer a maçã, olha, então vou cortar a maçã. E você fala maçã em vários contextos para que ela escute maçã, sabe? É propaganda Coca-Cola. Entra por osmose. Né? Então, assim, olha aqui, essa maçã tá pequenininha, que tem aquelas piquititinhas, ou então é a grande. Vamos cortar a maçã. Aí corta a maçã. Quantos pedaços a gente vai cortar a maçã? A gente, né, normalmente não fica falando do sujeito, vai falar. A maçã assim, a maçã assado. Aí dá um pedacinho, aqui tá só a maçã. Ai, que maçã gostosa. Ih, tá gelada a maçã? A maçã estava na geladeira, deve estar gelada. A maçã essa não está gelada, porque a maçã estava aqui na fruteira. Tinha maçã, banana, laranja. Aí você vai falando maçã. Palavra em todos os contextos possíveis. Tem até um vídeo de uma menininha que ela fala que ela quer coadinho. E a mãe acha que é franguinho. Então ela fica ali e a criança fica muito frustrada, porque ela não consegue falar caldinho. Então ela fala, fazer entender. Exato. Aí a mãe vai apontando e aí ela entende que o liquidozinho que tá perto do frango e do arroz é o coadinho.
E aí a mãe consegue identificar. Caldinho. Exato. E aí viralizou, enfim, esse vídeo. Mas é a importância do contexto que você falou, né? Agora sim, não vai ficar o dia inteiro falando maçã, né? É aquele momento. Em outro momento, escolhe outra palavra. E isso aos poucos, né? Mari, pra gente fechar o podcast agora, qual o conselho que você dá para os pais que, assim, já estão identificando que há um atraso de fala, uma dificuldade de desenvolvimento ali da comunicação, tanto da linguagem quanto da fala propriamente dita, e que precisa procurar um fonoaudiólogo? Assim, qual o melhor momento para essa procura dessa profissional? O melhor momento de você procurar um fonoaudiólogo é quando você tem dúvida. Perfeito. Não fique com dúvida. Não é assim, taxativo. Foi na fonoaudióloga, vai entrar em terapia. Não é, gente. Uhum. Vai esclarecer. Em vez de ir para o Dr. Google, vai num profissional que você confie. Se é criança, infantil. Fonoaudiólogo infantil. Você não vai para um fonoaudiólogo que trabalha com disfagia, que normalmente é idoso, para trabalhar com fala infantil. Não quer dizer que ele não saiba, ele tem uma noção geral. Mas procurar um profissional mais especializado. Um profissional especializado que trabalhe com fala infantil para te orientar. E assim, pergunte. Eu digo assim, leva anotadas as perguntas, porque na hora a gente esquece. Perfeito. Às vezes, antes de sair da clínica, já lembrou que esqueceu de perguntar tal coisa, leva anotado. Pergunte. Ai, você chato. Não, gente, é teu direito. O profissional, ele tá ali para te esclarecer. Então, o trabalho com a criança, ele não é só com a criança, ele é com todo o ambiente da criança. Todo o entorno, né? Eu digo que é todo o universo da criança. Então, é com os pais. Fica muito tempo com a babá, bora trazer essa babá. A escola, bora conversar com a escola. Perfeito. Tá com outro profissional. Para quê? Para alinharmos. Vou pedir agora para você falar diretamente para essa câmera, para essa pessoa, esse profissional, enfim, que está começando na fonoaudiologia, precisa de um norte e que você consegue, acho que, aconselhar essa pessoa da melhor forma para tomar decisões, às vezes, como você mesmo comentou no início do podcast, da importância de você ter um leque de contato com diferentes patologias para você identificar qual nicho melhor que você quer atuar. Então, vou pedir para você falar diretamente para essa câmera. Então, colegas novos aí na profissão, ampliem seu leque de experiência e de estudo. Hoje a gente está assim, é muito vasto o que nós temos em termos de bibliografia, em termos de congressos, de cursos e também de áreas de atuação. Se você corta. Não, relaxa, a gente corta. Quando eu me formei, só tinha praticamente material em espanhol e inglês. Estava começando a literatura em português. Hoje nós temos, meu Deus, um mundo aí dentro disso. Então, pesquise, estude, participe de congressos, de cursos, converse com os colegas, com profissionais da área afim, não fique com dúvida. Eu não sei tudo com 30 anos, ainda tem muita coisa aí para aprender e ainda discuto um monte. Ontem eu estava perguntando para uma pediatra amiga minha sobre autismo, sobre diagnóstico, sinais, porque até onde eu sei, 3 anos que você tem pode ter o diagnóstico, né? Mas os sinais começam antes. Então, a gente está sempre aprendendo. E boa sorte. Estou aqui. Se quiser, posso te ajudar em algo. Perfeito. Mariana, como é que as pessoas conseguem acessar o seu trabalho, rede social, enfim, como é que elas acham você nas redes sociais para ir até o seu consultório? Bom, eu tenho o Instagram e o TikTok, que é o mesmo, é @marianacastilhosfono. Perfeito. No Instagram tem o link para o meu WhatsApp,
Perfeito. Mas o Instagram eu sempre estou ali passeando e respondendo. Maravilha. Mariana, muitíssimo obrigada. Acho que você esclareceu muita coisa referente ao que significa fonoaudiologia. Não só a questão de desenvolvimento de fala, mas uma comunicação totalmente integrada, entendendo também o que significa se comunicar e desenvolver isso para uma criança. Muitíssimo obrigada pela participação. Obrigada.